Olá pessoal, sou o professor Yuri Oliveira e esse é o primeiro dos 5 vídeos em que iremos abordar algumas operações matemáticas envolvendo vetores. Temos 6 operações que devem ser feitas com vetores específicos e nesse primeiro vídeo iremos abordar um caso bem simples que envolve 2 vetores tridimensionais. Então, como a gente pode perceber aqui, o primeiro item, ele pede para a gente construir um vetor R1 que corresponde à soma vetorial do vetor A e do vetor B. Como é que nós podemos organizar isso? Nós podemos criar uma espécie de sistema colocando um vetor abaixo do outro, fazendo a operação de soma. Então, o vetor A, ele tem 3 unidades na coordenada x, ele tem 8 unidades na coordenada y e menos 5 unidades na coordenada z. Ele vai ser somado com o vetor B, que tem 4 unidades negativas na coordenada x, 5 unidades negativas na coordenada y e 11 unidades positivas na coordenada z. Feito isso, a gente pode realizar a nossa soma, coordenada com coordenada. Então, 3x menos 4y, a gente vai ter menos 1x, 8y menos 5y, a gente vai ter 3y, e menos 5 mais 11, z, a gente vai ter mais 6 na direção z. Então, esse daqui corresponde ao nosso vetor R1, que é a soma do vetor A com o vetor B. O vetor R2, ele também é uma espécie de operação matemática simples, só que nesse caso a gente vai ter uma subtração entre 3 vezes o vetor A menos o vetor B. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar por 3 o nosso vetor A. Utilizando a propriedade de multiplicação de uma constante por um vetor, a gente sabe que a gente vai multiplicar cada uma das componentes desse vetor por essa constante. Então, o nosso vetor A tem 3 unidades positivas na direção x, 8 unidades positivas na direção y e menos 5 unidades positivas na direção z. Isso daqui vai ter que ser subtraído do vetor B, que tem menos 4 unidades na direção x, menos 5 unidades na direção y e mais 11 unidades na direção z. E o nosso sistema, o que é que nós vamos ter? 3 vezes 3, 9 unidades na direção x, mais 3 vezes 8, 24 unidades na direção y, 3 vezes menos 5, menos 15 unidades na direção z. Subtraído de menos 4 na direção x, menos 5 na direção y e 11 unidades positivas na direção z. Então, vamos apenas realizar a nossa operação de subtração agora. 9 menos menos 4 vai ficar 9 mais 4, que dá 13 unidades na direção x. 24 menos menos 5 vai virar 24 mais 5, que dá 29 unidades positivas na direção y. E menos 15 menos mais 11 vai dar menos 15 menos 11, que dá menos 26 na direção z. Então, a gente vai ter o nosso R2, que são 3 unidades na direção x, 29 unidades na direção y, menos 26 unidades na direção z. Os R5, R6 e R7 são derivadas parciais de cada um desses vetores. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos calcular o R5, R6 e o R7 para o vetor A, e o R5, R6 e o R7
para o vetor B. A mesma coisa é válida para o R8. A gente vai calcular um R8 para o vetor A e um R8 para o vetor B. Divide aqui a nossa telinha. O que nós vamos ter? O R5 do vetor A, vou botar aqui entre parênteses, só para representar, vai ser a derivada parcial em relação a x do nosso vetor A. 3 unidades na direção x, 8 unidades na direção y e menos 5 unidades na direção z. Então, o que nós temos aqui? Nós temos constantes, né? Porque esse x aqui não é a variável, esse x aqui é o versor. Ele simplesmente representa a orientação de cada uma dessas componentes. E nós sabemos que a derivada em relação a qualquer variável de uma constante, ela vai ser sempre zero. Então, a derivada de 3 em relação a x é zero, de 8 em relação a x é zero, de menos 5 em relação a x também é zero. Então, o nosso R5 aplicado ao vetor A, ele vai ser um vetor nulo. Obviamente que se a gente pega o R6 e o R7, a gente vai ter a derivação parcial do mesmo vetor. Então, o R6 vai ser igual ao R7 e ambos vão ser igual ao R5, no qual a gente vai ter todos eles sendo representados por um vetor nulo. Isso é válido tanto para o vetor A quanto para o vetor B, porque tanto o vetor A quanto o vetor B, ele é composto, né, suas componentes são compostas apenas por constantes. Então, as derivadas parciais dessas componentes sempre vai dar zero. Obviamente, que o nosso vetor R8 também vai ser zero. Então, para organizar o nosso quadro de respostas, eu vou escrever aqui os nossos vetores resultantes. O R1, que vai ser menos x, mais 3y, mais 6z. O R2, ele vai ser 13x, mais 29y, menos 26z. E tanto o R5 quanto o R6, o R7 e o R8, para ambos os vetores, vai ser igual a zero. Finalizamos nosso primeiro vídeo, dos 5 vídeos, e nós vamos tratar operações matemáticas simples envolvendo vetores. E à medida que a gente vai avançando nos vídeos, a gente também vai avançando no grau de dificuldade desses vetores. Consequentemente, no grau de dificuldade das operações que serão realizadas a respeito das derivações parciais e do vetor R8, que corresponde à soma dessas derivações. Então, até o vídeo 2. Espero que vocês tenham gostado.